a palavra de Deus, as escrituras, que nos ajudam muito a ressignificar essas coisas na área da emoção, né? Inclusive a morte, né? Que para nós a morte não é o fim, né? Mas é o começo de uma vida eterna, né? Nós temos na palavra de Deus um consolo, um conforto muito grande, sabendo que Deus é soberano e os nossos dias estão contados e nós não sabemos quantos são, né? Então nós temos isso na espiritualidade, né? Da nossa religiosidade cristã, e certamente isso contribui muito para ressignificar esse momento. Eu tenho mais uma pergunta aqui, Letícia, do Cláudio Klein. Ô Cláudio é filho do saudoso presbítero Genil, lá de Rancharia, você conhece, né? Ele te conheceu muito pequenininha, né? Já quando você nasceu, lá no berçário, eles foram lá te ver. Então o Cláudio está perguntando o seguinte: como lidar com a angústia dos idosos quando precisa do cuidado e apoio e o protocolo e orientação é isolá-los? Olha que pergunta interessante, né? Porque o Ministério da Saúde tem falado isso, né? Que nós temos que isolar os idosos e ter todo esse protocolo. Mas e a angústia que eles sentem? Como tratar isso, né? Como que a gente pode lidar com essa questão? Tá. Boa noite, Cláudia. Bom, eu penso que daí tem um tema super importante dentro disso, que é o coletivo, né? Que nesse tempo, onde a gente está vivendo um tempo de isolamento e solidão, a gente precisa contar com o coletivo, né? Para quê? Para ajudar, para dar força, para amparar e para poder sustentar esses idosos também que estão muito sozinhos, né? Então, eu vejo estou vendo alguns movimentos, né, de jovens que se propõem aí ao mercado para esses idosos, que estão se propondo a dar o telefone para que eles possam ligar, né, para a pessoa, para poder só conversar, né, para que eles não fiquem tão sozinhos assim, né, porque é um isolamento daí deles total, porque às vezes nem a família tá vendo eles, né, esses idosos, né, fica muito restrito aí. Agora, assim, eu particularmente acho que alguns filhos podem também, com todo o critério, né, de higiene, de máscara, de álcool gel, né, de estar indo até a casa dos seus idosos, né, e não deixando-os sozinhos também, né. Às vezes eu acho que a população também cria um pânico muito grande relacionado a isso, não quer se aproximar. Na verdade, nós temos que ter um distanciamento, 2 metros aí, né? Mas dá para estar presente, mesmo que não possamos nos abraçar, nos beijar, né? Todo aquele ritual que a gente tem aqui como brasileiro, né? E então a gente também pode, de alguma maneira, estar presente, né? E tomando todos os cuidados de higiene. Eu acho que isso também é interessante a gente dizer, né? E também a gente pode pensar em cada caso, né? Porque assim, tem pessoas que não suportam estar sozinhas. Tem pessoas que realmente precisam do outro frente a frente, né? E isso é bem importante porque tem casos que causam adoecimento na pessoa, psíquico, né? Um pânico, de uma depressão, de várias doenças psíquicas e também do corpo, né? Que nesse momento pode gerar doenças corporais, doenças graves, né? Sintomas aí que vão paralisando a pessoa. Então, tem casos que às vezes é importante sim, com as medidas de saúde, a gente poder ver pelo menos, né? Sim. Então a gente precisa pensar em cada caso. Muito legal aqui, alguém comentou aqui que um filho foi fazer serenata para a mãe idosa, né? Foi lá, fez uma serenata, mesmo no portão ali, né? Para ter esse contato, né? Mesmo distante, né? Mas eu achei uma ideia interessante, né? Essa presença do filho, né? Fazendo uma serenata, né? Você acha que essa questão virtual, ela ajuda o idoso nesse sentido?
na verdade, tá ajudando todo mundo, né? Não é só os idosos aí, né? Claro que eu acho que alguns precisam de ajuda, né? Aí pra mexer nas tecnologias, né? Que é outro também, né? Sim, mas a tecnologia, diante de todas as críticas que em alguns momentos a gente faz a ela, nesse momento de isolamento, ela está sendo uma ferramenta muito importante, tanto para a gente se relacionar e poder estar aqui trocando, né, os conhecimentos, quanto para o nosso trabalho, né? Então, eu não tinha esse recurso, né, como terapeuta, e agora eu tenho. Então, já percebo assim que no começo eu fiquei um pouco resistente a tudo isso, mas depois que eu comecei a fazer, a poder também propiciar esse espaço, né? Porque eu trabalho com a saúde, então nós como psicólogos não podemos desamparar agora, né, os pacientes, mesmo que a gente tenha que reestruturar algumas coisas, né? Então tem sido um tempo muito interessante, onde eu tenho também revisto muita coisa, né, da minha prática. Principalmente com as crianças, né? Olha que legal, né? Mas olha, só lembrando aí, eu tenho vários amigos aí que estão comentando: ô pastor Guto, como é que vai e tal, né? Eu não estou conseguindo digitar aqui, tá? Se você acenar, ainda eu consigo apertar aqui para acenar para você aí, mas a Flávia também está escrevendo aí para os meus amigos aí, né? E a gente tem um tempo aqui no Instagram, depois a gente já estamos 45 minutos na live, né? E nem conseguimos chegar na metade ainda. Acho que nós vamos ter que fazer outra live, notícia. Já 45 minutos? Tá bombando, o pessoal tá aí. E a gente tá aí, né? Ainda com um monte de perguntas a fazer. E eu estou com a Letícia, ela é psicóloga lá em Londrina, no Instituto Florescere. E ela tem atuado nessa área da psicologia ali em Londrina, no Paraná. E eu sou o pastor Guto aqui da Igreja Presbiteriana de Ipanema, aqui em Registro, no Vale do Ribeira. Então, vez ou outra a gente tem que se apresentar de novo, porque o pessoal está entrando, não está entendendo nada. E nós estamos falando sobre as demandas emocionais em tempo de isolamento. Esse é o nosso tema aqui, para você poder entender o que está acontecendo, o que está rolando. Já surgiu um monte de pergunta aqui. Aliás, tem uma aqui, né, que é a Bruna aqui da nossa igreja. Ela fala o seguinte: que há um dilema das famílias que estão replanejando seus sonhos. Festa de casamento, buffet contratados estão sendo remarcados, né? E toda essa questão. Então veja que as demandas, né? Também profissionais aí, né? Muita gente aí com contratos feitos vão ter que desfazer agora, né? Então realmente isso causa assim, problemas emocionais, né? E com certeza, se não tiver um recurso emocional aí, é difícil suportar, né? Mas por isso que estamos aqui, né? Aqui é o momento para você também poder colocar para fora aí as suas angústias. Por isso você pode fazer perguntas, ok? Eu tenho mais uma pergunta aqui, né? Como lidar com esta avalanche de notícias sobre o vírus que a mídia tem trazido a nós? É saudável ouvi-las ou devemos nos precaver com essas informações? A gente precisa se precaver, né? E